mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Vou começar aqui já fazendo uma provocação, porque todo mundo fica com dúvida. Eu já vi historinha de amigos que estão naquele final de semana de família, um pergunta o que cada um fala que é médico, um fala que é advogado, e um fala que é facility manager. O que é ser facility manager, Luigi? Bom, ser o gestor de facility manager, ele é o responsável por sincronizar processos, pessoas, empresas, ativos, de forma que tudo sincronizado e apontado para manter um prédio bem conservado, funcionando, e de preferência, sempre com o menor e mais eficiente possível. Essa que é a principal função de um facility manager. Legal. Uma coisa que eu acho que seria interessante também pontuar, e você fica à vontade aqui, é uma troca de ideias aqui entre amigos, para você falar um pouquinho para a gente, um pouco sobre o negócio, né? Como é que é o trabalho, como é que é feito hoje, né? A gente está falando de uma situação que a gente tem a oportunidade de ver, a gente viu tudo isso nascer, né? Hoje, a gente sabe que é uma tendência hoje, há uma mudança de como as pessoas estão escolhendo suas moradias, né? Existem hoje opções diferentes, né? Pudesse falar um pouquinho como é que é lá, como é que é o trabalho, o modelo que é feito hoje, né? E como é que é a conveniência, né? Como é que isso é entregue hoje para esse teu cliente? Bom, como a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, quando eu comecei a morar num apartamento, mudei quando tinha 1 ano de idade, o prédio era muito simples, tinha apenas uma área lá para as crianças brincarem e, por exemplo, mesa de ping-pong chegou depois de muito tempo, né? Mais 37 anos depois, né, como eu disse, hoje é meu aniversário, 37 anos depois a gente percebe que é totalmente diferente. Os condomínios têm quadra de beach tênis, tem spa, tem uma sala multimídia. Então, em cima daquilo que eu comentei, foi a abertura, não basta mais você entregar um prédio, você tem que entregar realmente um diferencial, um conforto, ou um serviço diferente, né? Então, é isso que está sendo exigido, ou isso que a gente tem visto que os condomínios e as empresas têm percebido a mudança. Está seguindo nesse sentido. Eu vou puxar o gancho aqui para o doutor Rodrigo, comentar com a gente, do ponto de vista do direito, de toda a sua experiência, o que esse novo mundo que está surgindo agora está trazendo como desafio? Então, esse novo mundo traz novas necessidades. A gente já tem uma necessidade que vem sendo alterada no dia a dia, no crescimento da tecnologia, da humanidade, as transformações, as relações humanas, o aumento populacional, mas dentro dos condomínios a gente também tem um ecossistema, e esse ecossistema, como o Luigi muito bem colocou, ele também tem se transformado e a gente tem buscado, condomínios têm buscado conforto, e a pandemia contribuiu para isso. Então, as pessoas ficavam muito pouco tempo em casa, apesar de buscavam também o conforto, mas elas preferiam estar numa unidade pequena e voltar no fim do dia para casa, e hoje elas perceberam que o trabalho pode ser também dentro daquela residência, então ele precisa de um ambiente um pouco maior, e a vida dele é lá dentro do condomínio, aquela área comum, aquela academia que ele pegava o carro, saía do trabalho, e passou a usar a academia
do condomínio. Então, o condomínio também se transformou. Eu acho que isso está diretamente ligado ao facilities E conforto da praticidade, como é essa integração? Essa é uma... Boa pergunta. É o desafio de quem lida com o dia a dia e com a gestão de um prédio, com empreendimento. É justamente ele sempre trabalhar numa linha que ela é muito tênue entre burocracia e conveniência e segurança. Então, a gente tem que ter esse olhar. O que as pessoas precisam? Conforto, não é bem? Vamos fazer isso, então, da melhor forma. Fazer isso da forma mais saudável, tendo os melhores recursos, tendo as melhores ferramentas, as melhores pessoas, e assim entregar essa expectativa de todo mundo que entra no prédio, procura um prédio residencial, que hoje é o porto seguro das pessoas, como você mesmo disse, porto seguro, local de trabalho. Então, o desafio é esse. Vamos buscar, né? É o desafio de sempre. Eu tenho certeza que hoje, eu acho que dentro da estratégia de praticamente todos os setores da sociedade, eu não tenho certeza que na sua companhia funciona assim. A questão da segurança acaba, em muitos casos, sendo decisivo para a escolha, né? Então, o teu cliente, ele muitas vezes escolhe o empreendimento em função da segurança que você vai oferecer para ele, né? Então, esse realmente é um ponto um dos pontos mais importantes, né? Porque sempre esse desafio, né? A questão a conveniência e a segurança, ela traz alguns inconvenientes, né? Então, como é que unir essas duas coisas, né? Praticamente o facility manager tem que ser um alquimista, né? Para juntar o melhor dos dois lados, né? Porque as pessoas querem a liberdade, querem ter acesso, segurança vai na mão contrária, né? Elas quase sempre criam bloqueios, né? Criam barreiras, e isso realmente é um desafio muito grande, né? A gente sabe que tem uma série de situações que acabam sendo decisivas, mas segurança, com toda certeza, é um ponto importante, e eu sei que você vem fazendo um trabalho brilhante lá, e com certeza isso vem sendo um fator decisivo para o sucesso de toda a sua jornada, né? Em relação às suas experiências anteriores, em relação àquilo que você entrega hoje, né? Você pode fazer um paralelo com a gente? Bom, acho que o grande diferencial de vocês trabalhar, estar envolvido em condomínios residenciais, diferente de condomínios e prédios corporativos, é que, ao contrário do escritório, lá é o lar da pessoa. Então, o critério para você se preocupar e desenvolver a infraestrutura, se preocupar em o que entregar, tem que ser muito mais, né? A pessoa não pode se preocupar se quem está lá preocupado, como assim, não se preocupar, mas quem está lá designado para garantir a segurança, não se importa com ela. Vê ela apenas como um número. Não, ali não é um local qualquer, é a casa da pessoa. Então, um condomínio residencial, ele tem que se preocupar com isso. E os profissionais precisam entender isso. Que o quão importante é esse tema e o que deve ser feito, buscar fazer o que for necessário para que esse pilar, essa preocupação, essa necessidade de um morador seja atendido. Acho que é um grande desafio. Eu sabia que o pessoal de facilities era ninja, agora alquimista foi a primeira vez. Excelente, né? Isso tem sido comum, doutor Rodrigo, estão surgindo essas novas profissões, esses novos profissionais para esse momento que está aparecendo, que eu vejo aí uma série de moradias aí, novos empreendimentos, com conceitos que, sinceramente, em alguns casos que eu entro, parece que eu estou no hotel, né? Então, aquele papel do administrador, do síndico, né? Esses papéis continuam, então, sendo adicionados novos profissionais nesse mercado. Qual é a tua opinião? Complementando o que a gente falou, com certeza o Facilities ele tem um grande desafio, e lembro que no passado, só fazendo esse contraponto, nós tínhamos uma questão muito mais forte do que temos hoje da segurança versus o conforto.
mas eu acho que o caminho que foi traçado, e você é parte disso, Alexandre, a tecnologia amenizou esse muro do conforto com a segurança. Eu lembro, quando comecei, lá atrás, ia nos loteamentos, se você não tivesse o vigilante com o revólver na cintura, aquela célula de segurança exposta, o tipo de segurança que a gente tinha era uma segurança inibitória, assim, era algo que agredia visualmente, inclusive o condômino para entrar dentro da residência. Hoje a tecnologia consegue amenizar isso e, por exemplo, com câmeras que eu estou vendo aqui, identificar, às vezes, um meliante que já é um cara conhecido no bairro. Então, essa tecnologia é maravilhosa e, preventivamente, a polícia está lá antes de tocar o interfone. Isso já pode ser feito. Logicamente que eu preciso da barreira física, eu preciso de outras coisas, mas isso resolve parte do problema. E, Alexandre, você está certíssimo. E hoje a estrutura jurídica permite isso. Então, nós temos inserido hoje no Código Civil a multipropriedade. Então, o formato da residência, se a gente pegar o histórico da residência no Brasil, em São Paulo, de 1920, o edifício Martinelli, outros grandes edifícios que foram ícones da cidade de São Paulo, que também tinham, o Martinelli tinha um cinema embaixo, um restaurante. Na década de 20, demorou 10 anos para ser construído, e tínhamos outros grandes condomínios, o próprio Treme-Treme, o São Vito, que foi demolido na década de passada ou retrasada, também foi um grande ícone, mas da forma que está sendo projetado, só tem uma resposta: profissionalização. Aquele gestor, aquele administrador voluntário, aquela pessoa com boa vontade. Era escolhido para ser o síndico, né? Você é mais simpático aqui, vem cá. Exatamente. Está fadado ao fracasso. Logicamente que o morador pode ser síndico, mas a falta de profissionalização impede a operação de um sistema todo complexo. A gestão do condomínio, ainda mais com facilities, com segurança e outras vertentes, é muito complexo. Então, se aquele síndico vai viajar e não deixa ninguém no lugar, e a piscina não funciona no final de semana, é um caos. O elevador quebra. Isso acontecia no passado, uso de serviço, está tudo certo. Isso no condomínio de 10 andares já é um desconforto. E nesses prédios novos, onde o facility impera, onde tem um cinema, onde tem uma discoteca no último andar, como é que o elevador não vai funcionar no final de semana? Então, não existe mais. Né? E a palavra de ordem é profissionalização. Muito legal. Interessante, porque a tecnologia ela veio para trazer facilidade. Ela não é um empecilho, longe disso. Ela permite que, ao invés de ter uma pessoa, um profissional, um recepcionista, um porteiro, alguém que está lá exposto, fique preocupado com a integridade dele, não fique lá, bitolado, vendo um monte de tela. Não, tem uma tecnologia que auxilia ele, que dá para ele liberdade, para ele olhar em volta do empreendimento, para ele ver se não tem nenhum comportamento diferente. Então, você percebe que até as pessoas, até os profissionais, eles têm que ser redesenhados, eles precisam ser redescobertos e até redirecionados, alinhados com essa tecnologia, com o que está aí no mercado. Não faz o menor sentido hoje a gente ter um cara olhando para 4 telas, quando eu posso ter uma tecnologia por trás que preventivamente auxilia ele e logo possa estar acontecendo. Então, tudo isso tem que vir para ajudar. A tecnologia vem sempre para ajudar. Com certeza. Poxa, o que vocês falaram música para os ouvidos, porque é o nosso grande mantra, né? A gente entende a tecnologia realmente como ferramenta para automatizar aquilo que é possível e liberar o ser humano, que é um recurso caro e um recurso finito, para que esse ser humano se desenvolva, para que ele possa estudar, deixar de fazer coisas, né, que podem ser automatizadas, e a gente dê para esses profissionais a possibilidade de crescerem profissionalmente, né? Então, isso é um ponto importante. Isso eu falo, por N exemplos, situações como essa que você falou do camarada lá localmente olhando as telas, as câmeras, e hoje, com toda a tecnologia que existe, está disponível,
Hoje, aquele profissional ele pode ter um outro papel, como a história da outro exemplo que a gente acaba vendo aqui no dia a dia, um profissional que está ali fazendo cadastro de pessoas, coisas do tipo, e você pode automatizar esse tipo de situação e automaticamente aquela profissional que antes fazia, estava ali numa recepção, ele vira concierge. Então, dá para que esse profissional, com o uso da tecnologia, possa ir para assumir outros papéis. E assim, de alguma forma, a gente está impactando a vida das Sem pessoas. dúvida, as pessoas são muito valiosas e importantes. A gente tem que protegê-los, investir neles de uma forma que eles sejam realmente consiga crescer, que eles consigam se desenvolver, e que a integridade deles sempre prevaleça, seja preservada. Sim. Então, eu não preciso mais que a pessoa vá lá fora, eu posso ter um drone que olha para ele, entendeu? Eu posso ter um outro equipamento, uma ferramenta que vai auxiliar sem ele precisar se expor. Então, pessoas têm que ser algo muito valorizado. Ele não pode simplesmente agora, não faz mais sentido hoje as pessoas estarem expostas a perigos como há 20 anos atrás. Né? Então, nesse sentido mesmo que você disse, mas é o futuro. A gente está vivendo hoje um futuro de longe. E eu fico imaginando aqui os desafios que surgem lá no dia a dia, numa situação que realmente o condomínio virou clube, né? Então, cara, coisas assim como uma academia dentro de um... E aí, no caso do Luigi, que são várias academias. Cara, é como se fosse um negócio dentro dos vários empreendimentos. É um desafio muito grande. Você quer ouvir um pouquinho? Quais são os principais desafios e até algumas dores que você conseguiu resolver com soluções de tecnologia para facilitar a vida até do morador? A confiança do morador em prédios mudou muito quando eu mostro para elas que existe uma tecnologia que prevê uma ameaça. Então, quando ele chega num ambiente que sabe, que fala assim, nossa, quer dizer que vocês agem preventivamente sempre. Essa que acho que é o maior lucro, a maior vitória, a maior conquista de qualquer gestor. E como fazer ele entender esse conceito? Porque esse é um conceito que no mercado de segurança é difícil explicar. Você vai agir preventivamente. Como fazer um morador entender esse conceito e ver isso na prática? Eles precisam entender que, assim, tem que mostrar, seja o morador, seja o cliente, não importa qual segmento. Não basta parecer, não basta ser, você precisa parecer seguro. Então, mostrar a ele que a ferramenta existe, seja transparente, mostre como que ela funciona, mostre o que está disponível, veja ele sentir na pele que, por exemplo, ele não precisa esperar lá fora para chegar o Uber, né? Esperar lá fora o Uber chegar, ele pode ser avisado antes, ou então chega uma visita dele, ele consegue controlar de longe, consegue ter esse... Ou mesmo um dia que ele está aqui parado, por qualquer motivo, ele está vendo uma situação, ele mesmo presencia uma situação esquisita acontecendo, pô, ele já sabe que tem uma ferramenta que está avisando que alguma coisa está suspeita lá, toma cuidado. Eu tenho a equipe, a pessoa, né, o profissional, ele vai ter essa pessoa que vai conseguir auxiliar, vai conseguir agir com muito mais inteligência, porque ele já está munido de informação. Acho que é essa a questão. Tem que mostrar. A pessoa tem que sentir e ver que está num ambiente muito diferente. Doutor Rodrigo, eu tenho uma dúvida, que agora a cabeça está fervilhando aqui, né? Essa história desse momento que a gente está vivendo, com empreendimentos clubes e com os condomínios aí cada vez trazendo novidades aí, trazendo essa conveniência para os seus moradores. Hoje, o mercado é abastecido pelos entregadores aí, né? De pedidos aí. E eu acho que os novos empreendimentos já estão nascendo com uma infraestrutura para poder receber, né, essas encomendas de uma forma segura, né? Mas e os empreendimentos que não estão ou não estavam preparados, né? Como é que eles, não do ponto de vista da segurança, que isso a gente acaba podendo contribuir, mas do ponto de vista legal, né? Quem é responsabilidade quando acontece um problema, né? Quem que é responsabilizado e onde termina e onde começa, né? Porque esse é um tema novo, não tinha até sei lá, 10 anos atrás, não tinha. Isso eu falo, assim, no meu condomínio hoje eu libero na portaria o entregador vem até minha casa. O condomínio da minha irmã tem que ir até a porta buscar. E aí cada um aplica de uma maneira. Isso é legal saber quem é responsável, né? Então, isso é muito interessante e a gente precisa entender o cenário. Então, nós temos hoje
estima-se que existam dados oficiais de 300 a 500 mil condomínios no Brasil. O que isso quer dizer? Que tem 500 mil condomínios que estão para trás, porque está surgindo novo, cada dia surge algo novo. Outra situação, a sociedade anda na frente da lei. Então, primeiro, a sociedade mostra a necessidade e depois a lei vai lá, através do processo legislativo, ou alterando o Código Civil, a Constituição, se for o caso, enfim, dentro do condomínio. A gente teve diversas alterações do Código Civil, mas no condomínio a gente tem a convenção, que é um documento de direito privado, mas que pode ser adequado, requer um quórum para alteração, 2/3, depende do que for, mas via de regra 2/3, e ele precisa passar por uma reformulação constante, porque, por exemplo, aquele armário que hoje muitos condomínios têm, dos entregadores de diversas empresas, você vai lá, coloca a tua senha, você abre a portinhola, pega a sua encomenda e está tudo certo. É muito rápido. O espaço PET dentro do condomínio e diversas situações que não tinham no passado e que muitos prédios têm possibilidade de adequação, mas precisam passar por um estudo e por uma alteração ou regulamentação de determinadas áreas. Vira e mexe, nós passamos por isso no dia a dia. O condomínio quer colocar uma brinquedoteca, o salão de festas está obsoleto, vamos transformá-lo numa academia. É viável, mas você quer planejamento, porque a hora que o mau uso daquele salão de festas, que é uma academia, não funciona, a hora que eu levo 10 convidados e atrapalho o uso do salão de festas, que na verdade virou uma sala de ginástica, eu não tenho como impor qualquer sanção para aquele condomínio que ele está obedecendo. Então, se eu não adequo aquelas finalidades, eu fico para trás. E esse é um desafio. Também na tecnologia, alteração da portaria, a colocação de grades. E se esses condomínios não se adequarem, esses 300 ou 500 mil edifícios, qual é o resultado disso? Desvalorização. Então, é ali que vai estar aquele síndico menos valorizado, que vai receber menos. É ali que vão estar as pessoas que não conseguiram estar em outros grandes empreendimentos. Esse empreendimento vai ficar desvalorizado. Então, a pessoa... Isso reflete na perda do capital. Então, se eu tiver um apartamento de um dormitório, que hoje o mercado vende por R$500 mil, se o meu patrimônio está desatualizado, eu vou perder também em patrimônio, porque depois eu também não consigo vendê-lo e adequar e comprar aonde você implementou facilities de forma maravilhosamente bem, porque a diferença de capital é muito grande. Grande parte da população, e esse é o ensinamento que a gente tem na área imobiliária, elas adquirem apenas um imóvel a vida inteira. Então, essa é a grande maioria das pessoas. Tudo bem que a pessoa se muda, isso vai para outras classes, a classe média, a classe alta. Aquela pessoa trabalha a vida inteira, mora de aluguel e depois adquire uma única propriedade. Então, se esse patrimônio estiver bem gerido, estão fadados aí ao fracasso. Muito bem ter falado, inclusive, doutor, com relação ao empreendimento, mas o profissional, ele também precisa tratar disso. Ele precisa entender o que está disponível no mercado, pode fazer ele ganhar tempo, ser mais eficiente, ser mais econômico, enfim, atender a demanda. Então, cabe também aos profissionais se atualizar a todo momento, buscar ver o que está no mercado, ver o que está acontecendo, ver o que está surgindo e fazer o possível para implantar, porque com certeza isso vai ajudar ele a sair menos do operacional, né? Eu gosto muito de um filme do Chaplin, aquele que é Tempos Modernos, né? Que eles ficam o dia inteiro fazendo a mesma coisa, ele sai e volta para casa fazendo aquela coisa. Não, ele precisa entender que quando ele implanta algo desse tipo, está atualizado, ele está disponível para criar. E muitas vezes, esse profissional não atualizado, ele é a resistência do mercado, e ele é o impeditivo para a atualização daquele patrimônio. É aquele zelador. Hoje o perfil é gerente predial. Então, aquele zelador com perfil de zelador, que faz tudo, ele não tem tempo de ver o que o mercado está criando, ele está só fazendo. Aquele síndico com a mentalidade obsoleta, ele não quer saber, vou por armário, aquilo não pode, eu vou ver isso por ele. Ele não abre a cabeça para entender a necessidade, e a empatia é isso, é entender a necessidade daquela comunidade para que eu possa devolver em benefício para a própria comunidade. E que a gente vê mais esse tipo de zelador
sumindo, né? Esse tipo de síndico também sumindo e perdendo a feita. Você falou da valorização imobiliária. Se você tem outro prédio do lado, tem uma solução de facilities, que tem tecnologia, e você vai para o teu prédio e fala, cara, aqui Já funcionou, Cris, é muito fácil de olhar e às vezes é um investimento pequeno, às vezes é a mentalidade, e às vezes é a mudança. é economia para economia. Né? Vai sair mais em conta para a economia colocar uma solução de tecnologia do que ser esse zelador realmente que ajuda a carregar a compra para a pessoa e tudo isso. Acho que dois perfis que estão aí que vão subir. É o zelador, faz tudo, e o síndico, dono do prédio, que é o perfil, que era o perfil do mercado. Aqui não pode, ele não é guarda. Ele precisa ter uma empresa de segurança. Ele não é o guarda do prédio, o cara que vai lá repreender. Não é esse o papel do síndico. O papel do síndico é gerir, é ser um grande gestor. Né? E o do zelador é colocar em prática a gestão do síndico. Ale, são 18 horas. Eu sei que o pessoal aqui tem um compromisso na sequência. A gente começou um pouco atrasado aqui por problemas técnicos, mas a gente vai ter que fazer de novo um segundo tempo desse bate-papo. Né? Tá muito puta. Eu estou aqui com a metralhadora pronta aqui para fazer mais algumas perguntinhas. Eu acho que para a gente ir encaminhando para o nosso final, eu queria fazer algumas provocações aqui. Ainda temos quanto tempo? Você manda. Não mando nada. Peço, por gentileza. Eu acho que uma coisa que talvez a nossa audiência, que eu acho que quero fazer uma provocação para o Luiz e fazer uma para o Dr. Rodrigo. O Luiz, eu acho que ficou muito claro que é o Facility, o desafio que você tem, que não são poucos, né, nesse novo momento que ele está se vivendo. O Dr. Rodrigo comentou há pouco sobre essa história de que geralmente as pessoas moram em uma única moradia ao longo da vida e tal. Então, falando de uma geração agora que está contratando moradia de outras formas. Isso é muito legal. Mas esse negócio de é meu, né? Eu posso... Como uma questão de... Não precisa mais ter um filme, eu posso alugar o filme. Não precisa mais ter um carro, você utiliza o Uber. Não precisa mais comprar um apartamento, eu vou Uber. Só comprar o CD. Exatamente. Eu acho, assim, eu posso afirmar com autoridade. A segurança hoje, ela está sendo encapsulada aos empreendimentos, também ela dá certo. Tá? Então, é mais ou menos aquele exemplo que eu dou. As pessoas assim, eu quero luz. Não quero saber qual é a lâmpada, eu quero luz, eu quero me sentir seguro. Né? Então, ter o compromisso de estar ali junto com você na operação, de que o empreendimento estará seguro. Né? Então, colocar... E aquela história do fornecedor estático também acabou. Né? Esse fornecedor tem que estar muito atento e conectado à operação do cliente dele, para que ele possa ser o área de P&D, levando inovação, levando coisas novas, porque a coisa é muito dinâmica. Né? Então, isso eu acho um ponto de reflexão, que eu não sei se você quer falar um pouquinho, Luiz, sobre esse tema algum caso prático por exemplo, de algum inconveniente pela questão da segurança, né? Teve algum fato, alguma coisa que você, evidentemente, possa contar para nós. Eu gosto sempre que alguém seja colocado exemplos na mesa que isso ilustra melhor. Eu sou um grande fã de tecnologia. Assim. Sempre, desde pequeno, sempre gostei de estar usando o que está na ponta, né? Seja videogame. Então, da parte da segurança, o que a gente implantou em termos de ferramentas, eu só tenho exemplos bons. E quando a gente mostra que existe uma tecnologia de ponta e que isso está à disposição do cliente, quando a gente mostra isso, ele fala, pô, eu estou no lugar certo. Eu estou morando num lugar que está me abraçando, está me vendo não só como um número do condomínio, está me vendo realmente como uma pessoa que tem medo, tem preocupação, precisa descansar. Então, todas as histórias que eu tenho, inclusive com as ferramentas que a gente tem implantado nos condomínios, é realmente o diferencial. Mostrar assim, cara, realmente eu estou num lugar que pensa lá na frente. Os casos eu tenho só de coisas boas aí, que quando a gente botou aí para a ferramenta e mostrou como ela funciona, realmente foi de diferencial e de algo que não é aplicado. Legal. Doutor Rodrigo, tem essa
Esse é o desafio clássico que eu vou pedir a gentileza, se puder nos falar um pouco dos deveres e responsabilidades desse novo condômino hoje, né? Porque às vezes confunde, às vezes um empreendimento moderno, ele acha que alguma coisa mudou, né? Que não precisa seguir as regras daquilo que ele aprendeu lá atrás, né? Você pode falar para a gente um pouquinho, né? O que mudou, se mudou algo, né? Ou quem é condômino que fique realmente muito atento até onde vai o dever dele. Nossa, Alexandre, eu quero viver nos condomínios do Luigi, porque os meus têm muita confusão. Logicamente, você contrato jurídico, mesmo de forma preventiva, as pessoas, logicamente que elas querem muito, mas muitas vezes elas dão muito pouco, né? Eu acho que viver nos grandes centros, nós estamos num deles, as pessoas elas andam muito egoístas, a gente pensa muito na gente, e isso reverbera também dentro dos condomínios. Então as pessoas esquecem que o direito delas termina onde começa o do próximo. Então eu posso usar facilities, eu posso estar na festa, mais 10 horas, eventualmente tem uma criança querendo dormir, que vai para aula cedo, mas eu não tenho aula, meu trabalho é noturno, enfim. É um grande desafio. A gente tira pessoas e o perfil da moradia do século passado eram residências. Hoje, só em São Paulo, metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. Então, quando eu comecei, você perguntava quem mora em prédio, metade levantava a mão. Hoje você não pergunta mais, porque todo mundo ou mora ou trabalha. Eu me sentia um patinho feio quando ia falar de condomínios, tinha que caçar os síndicos para colocar na sala de aula. Hoje não. Os síndicos querem, estão ávidos para isso. As pessoas moram e você tirar uma pessoa de uma casa onde você tem um vizinho ao lado, o outro do lado, um atrás, e às vezes a distância é grande, para colocar, às vezes, uma pessoa num local com 30 unidades e vivendo bem, e às vezes de qualidade extrema. Às vezes um condomínio de alto padrão tem 30 unidades. Hoje a concepção arquitetônica mudou, né? Só que isso gera conflitos. Eu recebo aí constantemente, eu posso colocar o sapato para fora, eu posso pendurar a roupa no varal, minha bicicleta custa... o doutor está falando que a bicicleta não é responsabilidade do condomínio se for roubada, ela custa tantos reais. Eu deixo na varanda, mas só quero a fachada. A menina que sobe de salto, outro bebe, enfim. É uma infinidade de problemas. As pessoas precisam entender que elas estão suscetíveis às normas da prevenção e que, logicamente, é o papel do gestor, do síndico, colocá-las sempre à mesa e, com certeza, a segurança, o monitoramento também ajuda, porque a pessoa às vezes esquece que ela não se comportou bem ou que ela usou a piscina de forma inadvertida. Então, as imagens também de segurança ajudam a trazer segurança, não só aquela segurança do bandido que vai invadir o condomínio, mas a segurança interna. Né? A segurança interna. A gente tem um caso de sala de aula onde as câmeras flagraram um menino se afogando e o porteiro saiu rapidamente e salvou o menino. Então, a tecnologia na portaria permitiu que aquele menino fosse se afogasse. Então, a segurança interna também é algo muito importante, a tecnologia vem de encontro com isso também. E um dos skills que eu acho que faz parte daquela capacitação dos profissionais que lidam com pacientes, condomínio, com pessoas, é mediação de conflito. Né? Você tem que saber ouvir, tem que saber entender, tem que saber contornar a situação e essa capacitação hoje, tanto quanto a técnica, é indispensável. Sim. E grande parte dos problemas, eles começam pequenos, então aquele desentendimento que depois vira uma briga judicial, ele poderia ter sido resolvido ali com um pouco de bom senso, ou com um mediador, ou com um síndico mais conciliador, e isso é com certeza essencial. O problema não é ter problemas, o problema é não ter solução, é não conseguir conversar. A hora que dá os problemas, né? Isso existe, vamos conversar, vamos entender, né? Não é uma bolha, o vizinho vai fazer barulho. Se tiver bom senso, conversar, resolver. É verdade que ninguém tropeça em elefante. É isso aí. Com certeza. Pessoal, muito show. Lembrando que esse vídeo fica gravado aqui na playlist do CT Hub, só procurar como Security Talks. Se você quiser ouvir esse bate-papo também, só procurar no Spotify, Security Talks, você vai escutar todos os nossos episódios.
Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. E a gente se vê no próximo Security Talks. Isso aí. Obrigado, pessoal. Fechou. Eu tenho que ver aqui.